Pouca gente percebe, mas ao atravessar com atenção as páginas da Escritura, existe um ensinamento silencioso que nunca foi feito para ser ignorado. Deus nunca chamou ninguém para ajudar todo mundo, de qualquer forma, sem discernimento. A maioria das pessoas cresce ouvindo que estender a mão sempre é o caminho mais espiritual, que negar ajuda é sinal de dureza e que suportar tudo é prova de maturidade. Porém, quando se observa a Bíblia com olhos menos religiosos e mais obedientes, surge uma verdade difícil de engolir, mas libertadora para a alma cansada. Há pessoas que, quando ajudadas, não se transformam. Elas se fortalecem no próprio erro. E há relações que, quando mantidas em nome de uma compaixão sem sabedoria, adoecem quem tenta fazer o bem. Não porque a ajuda seja errada, mas porque foi entregue no lugar onde Deus nunca pediu que fosse mantida. Ele ensina que a palavra de Deus não romantiza relacionamentos desequilibrados. A Bíblia não exalta o sacrifício cego, nem o amor que ignora os sinais de destruição. Pelo contrário, ela instrui, alerta e protege. Em Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Essa ordem revela que o coração não foi feito para ser campo aberto de qualquer influência. Existem acessos que precisam ser negados, vínculos que precisam ser interrompidos e ajudas que precisam ser encerradas para que a vida continue saudável. Quando alguém insiste em carregar pessoas que recusam mudança, rejeitam verdade e desprezam limites, acaba se tornando parte de um ciclo que Deus está tentando quebrar. É por isso que ele propõe, nesta mensagem, uma reflexão profunda sobre 8 tipos de pessoas que nunca deveriam receber ajuda de forma indiscriminada, não por julgamento, mas por proteção espiritual. O primeiro tipo, o que despreza a verdade. O primeiro perfil apresentado é o daquele que despreza a verdade. Não se trata de alguém confuso em busca de respostas ou em processo de amadurecimento. É a pessoa que, quando confrontada, reage com resistência, quando orientada, se fecha, quando corrigida, se irrita. Em Provérbios 9:8 está escrito: não repreendas o zombador, para que não te odeie, repreende o sábio, e ele te amará. Esse versículo revela algo profundo. Há quem se aproxime da verdade para crescer, e há quem apenas se aproxime para combatê-la. A pessoa que despreza a verdade não quer direção, quer controle, não quer sabedoria, quer validação do próprio erro. Ela escuta, mas não acolhe, concorda, mas não obedece, promete mudança, mas nunca a pratica. Quem tenta ajudar alguém assim, muitas vezes começa motivado por compaixão. Acredita que com mais paciência, mais conversas, mais insistência, a pessoa vai se quebrantar. Mas com o tempo, descobre que está apenas se desgastando diante de uma muralha de orgulho e teimosia. Cada orientação vira discussão. Cada alerta vira ataque pessoal. Cada tentativa de cuidado é interpretada como ameaça. Em Tito 3:10, a Escritura orienta: evita o homem que provoca divisões, depois de adverti-lo 1 e 2 vezes. Ou seja, existe um limite saudável, até mesmo para a insistência. Deus não pede que alguém se desgaste tentando convencer quem já decidiu resistir. A ajuda oferecida a esse perfil raramente gera fruto. Pelo contrário, costuma gerar frustração, desgaste emocional e até culpa em quem tenta fazer o bem. A pessoa passa a se perguntar onde errou, o que poderia ter feito diferente, se foi dura demais, se deveria ter insistido mais. Mas a verdade é que ninguém pode quebrar um coração que escolheu permanecer fechado. O desprezo pela verdade não se cura com mais palavras, mas com confronto com as próprias consequências. Enquanto alguém continuar amortecendo os impactos do erro, essa pessoa nunca sentirá necessidade real de mudança. Por isso, a Bíblia ensina que há momentos em que o afastamento é mais pedagógico que a presença. O segundo tipo,
O ingrato contínuo. O segundo perfil é o do ingrato contínuo. Não é alguém que esquece de agradecer em uma ocasião ou que se expressa mal emocionalmente. É a pessoa que transforma todo gesto de amor em obrigação alheia, toda ajuda em dívida permanente do outro, todo cuidado em algo que já deveria ter sido feito. Em Salmos 103:2, o salmista adverte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. A ingratidão, portanto, não é apenas um traço emocional, é uma falha espiritual, porque nasce da incapacidade de reconhecer a graça. O ingrato recebe e reclama, é ajudado e exige mais, é acolhido e devolve frieza. Ele interpreta sacrifício como dever e bondade como fraqueza. Quanto mais recebe, menos valoriza. Quanto mais é sustentado, menos respeita. Quem tenta ajudá-lo no início acredita que a gratidão virá com o tempo. Acha que, ao perceber o esforço do outro, seu coração vai mudar. Mas acontece justamente o oposto. Ele se acostuma com a ajuda, se apoia nela e passa a tratá-la como algo garantido. A generosidade, que deveria produzir humildade, acaba fortalecendo a soberba. Em 2 Timóteo 3:2, Paulo descreve os tempos difíceis e inclui entre os sinais: os homens serão ingratos. A ingratidão, segundo a Escritura, não é algo pequeno, é um sintoma de um coração desconectado da verdade. Quem não reconhece o bem recebido se torna terreno fértil para a injustiça, para o egoísmo e para o desprezo. A pessoa que ajuda com o passar do tempo começa a se sentir usada, drenada, emocionalmente esgotada. Nada é suficiente, nenhum esforço é reconhecido, nenhum limite é respeitado. E há um ponto ainda mais profundo: o ingrato raramente aprende com presença, ele aprende com ausência. Aprende quando a fonte seca, quando a mão que sempre esteve disponível não responde, quando o socorro deixa de ser automático. É nesse momento que muitas vezes a consciência desperta. A retirada não é abandono, é ensino. Deus não opera apenas através do que se dá, mas também através do que se retira. Insistir em sustentar a ingratidão não é amor, é impedir que a pessoa enfrente a verdade sobre si mesma. Ele deixa claro que ajudar sem discernimento é uma das formas mais rápidas de adoecer espiritualmente. Nem todo pedido é um chamado de Deus. Nem toda necessidade é uma missão. Nem toda dor alheia deve ser colocada sobre os próprios ombros. Existem ajudas que salvam e existem ajudas que aprisionam. E reconhecer essa diferença é o primeiro passo para viver uma fé madura, equilibrada e protegida. O terceiro tipo, o agressor emocional. Há dores que não deixam marcas no corpo, mas arrasam por dentro com uma profundidade que poucos conseguem explicar. O agressor emocional é aquele que não usa os punhos, mas usa as palavras. Não levanta a mão, mas ergue frases capazes de destruir anos de construção emocional em segundos. Ele não grita, ele desgasta, não explode, elimina. Sua violência não é visível aos olhos apressados, mas é devastadora para quem convive diariamente com ela. A Bíblia não trata esse tipo de comportamento como algo pequeno. Em Provérbios 10:11 está escrito: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios esconde violência. Ou seja, a violência também pode morar na fala mansa, no tom irônico, no comentário inofensivo que humilha em silêncio. O agressor emocional costuma justificar suas palavras com frases que confundem quem está ao redor. Só estou sendo sincero. Falo assim porque me importo. Alguém precisa dizer a verdade. Mas por trás desse discurso existe um padrão. Suas palavras nunca curam, apenas ferem, nunca levantam, apenas diminuem, nunca restauram, apenas enfraquecem. Ele aponta erros sem oferecer caminhos, expõe falhas sem estender a mão, critica sem jamais assumir a própria dureza.
Com o tempo, quem convive começa a duvidar da própria percepção, da própria força, do próprio valor. A vítima passa a acreditar que tudo é culpa sua, enquanto o agressor fortalece sua posição de domínio. Ajudar alguém com esse perfil exige cuidado extremo, porque se não houver reconhecimento sincero da própria violência, toda tentativa de diálogo se transforma em mais um campo de batalha. Em Tiago 1:26 está escrito: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo. A fé que não controla a boca se torna uma fé estéril. O agressor emocional pode até usar linguagem espiritual, pode citar princípios, pode aparentar zelo, mas, se suas palavras continuam destruindo, seu coração ainda não foi quebrantado. Quem tenta ajudá-lo com paciência infinita começa, aos poucos, a se esvaziar. Primeiro vem o esforço, depois o cansaço, depois a culpa por pensar em se afastar. Mas a palavra deixa claro: Deus nunca pediu que alguém se tornasse depósito de abuso em nome da paz. Há uma diferença profunda entre suportar processos e aceitar destruição contínua. A violência emocional só perde força quando encontra limites. Enquanto houver alguém disposto a absorver tudo, ela continuará se repetindo sem arrependimento real. O quarto tipo, o traidor de confiança. O quarto perfil é um dos mais dolorosos, porque não fere à distância, fere de dentro. O traidor de confiança não nasce nos campos de batalha abertos, mas nas mesas compartilhadas, nas conversas íntimas, nas promessas sussurradas. Ele conhece caminhos, segredos, fragilidades e pontos sensíveis. Por isso, quando decide romper, o golpe é profundo. A Bíblia retrata essa dor em Jeremias 12:6. Até os teus irmãos e a casa de teu pai, até eles procedem traiçoeiramente contigo. A traição não vem apenas de estranhos. Muitas vezes vem de quem foi acolhido como família. O traidor de confiança costuma demonstrar lealdade enquanto tudo está confortável. Ele está presente nos dias bons, apoia enquanto não há risco, se mostra parceiro enquanto não há custo. Mas quando chega o tempo de sustentar promessas, de honrar alianças na dor, de permanecer quando o cenário se torna difícil, ele recua, some, silencia, terceiriza responsabilidades, transfere culpas e, mais tarde, retorna com explicações, justificativas e discursos que tentam minimizar o impacto de sua ausência. Ajudar alguém assim é uma das experiências mais desgastantes para a alma, porque o traidor raramente enxerga a dimensão do dano que causou. Ele trata a quebra de confiança como algo simples, quase normal, enquanto, para quem foi ferido, isso se transforma em uma cicatriz profunda. Em Provérbios 26 está escrito: muitos proclamam a sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? A fidelidade é rara, porque exige caráter quando ninguém está olhando, e compromisso quando tudo convida à fuga. Quem insiste em ajudar esse perfil sem que haja mudança real, vive em constante estado de alerta emocional. Cada aproximação traz esperança, cada afastamento reabre a ferida. A alma se desgasta tentando reconstruir algo que sempre volta a ser quebrado. A Bíblia nunca manda alguém viver nessa instabilidade. Perdão não é o mesmo que exposição contínua. Restaurar não é o mesmo que fingir que nada aconteceu. Onde não há arrependimento verdadeiro, só há repetição de padrões. É exatamente aqui que se faz uma pausa necessária. Porque até este ponto, muitos já reconheceram histórias, rostos e experiências que tentaram esquecer. Por isso, te convido a fazer algo diferente. Se alguma dessas palavras descreve algo que você já viveu, escreva nos comentários apenas uma palavra: libertação. Não precisa explicar, não precisa se expor. É apenas um sinal de que você escolhe não carregar mais o que te feriu. E se essa mensagem está te ajudando a enxergar com mais clareza, inscreva-se agora no canal. Você não caminha sozinho.
há uma comunidade inteira aprendendo a amar com fé e também com discernimento. Existem dores que não nascem da maldade aberta, mas da repetição silenciosa de padrões que corroem a alma aos poucos. Agressões invisíveis e traições disfarçadas de descuido são capazes de destruir a confiança mais firme. E quem permanece sustentando esse tipo de relação por tempo demais começa a perder a própria referência emocional. Mas a palavra segue avançando, porque ainda há perfis mais sutis, mais silenciosos e muitas vezes ainda mais destrutivos, esperando para serem revelados. O quinto tipo, o preguiçoso espiritual. Existem pessoas que não são derrubadas por tempestades externas, mas pela própria recusa em se mover. O preguiçoso espiritual não é aquele que apenas sente cansaço, é aquele que transforma a inércia em estilo de vida. Ele deseja mudança, mas não dá passos, ora pedindo portas abertas, mas se recusa a caminhar quando elas aparecem. Pede respostas a Deus, mas ignora as direções já entregues. Vive de intenções, nunca de decisões. A Bíblia trata esse perfil com extrema seriedade, porque a preguiça, no campo espiritual, não é apenas falta de esforço, é resistência silenciosa à responsabilidade. Em Provérbios 13:4 está escrito: a alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Esse versículo revela um dos aspectos mais dolorosos desse comportamento. O preguiçoso deseja intensamente, mas nunca realiza. Vive sonhando, planejando, prometendo para si mesmo que vai mudar, mas permanece no mesmo lugar. E quando alguém tenta ajudá-lo, oferecendo apoio, orientação, recursos ou oportunidades, tudo isso é recebido com entusiasmo inicial, que logo se transforma em acomodação. A ajuda que deveria impulsionar vira muleta. E a muleta, em vez de curar, paralisa. O preguiçoso espiritual sempre carrega justificativas prontas. Diz que ainda não é o tempo certo, que precisa esperar mais um sinal, que quando tudo estiver perfeito, ele começará. Mas a verdade é que a perfeição nunca chega para quem se recusa a agir. Em Eclesiastes 11:4, a palavra diz: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O excesso de espera é, muitas vezes, apenas medo disfarçado de prudência, e quem insiste em ajudar alguém assim começa a sentir um peso crescente, porque percebe que está fazendo pelo outro aquilo que só o próprio outro poderia fazer por si. Ajudar continuamente o preguiçoso espiritual gera um efeito perverso. Transfere a responsabilidade da vida dele para quem está tentando ajudar. O ajudador passa a resolver, lembrar, insistir, sustentar, enquanto o preguiçoso apenas responde quando convém. Com o tempo, surge um ambiente emocional de frustração, culpa e cansaço. A Bíblia deixa claro, em 2 Tessalonicenses 3:10, um princípio direto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. O texto não é cruel, é pedagógico. Ele mostra que há processos que só se ativam quando a necessidade obriga o movimento. Enquanto alguém continua amortecendo as consequências da inércia, o crescimento nunca acontece. O mais doloroso é que muitos confundem paciência com permissividade. Acham que insistir em carregar o preguiçoso é amor, mas, na verdade, estão impedindo que ele enfrente o desconforto necessário para amadurecer. Deus não opera por meio de comodismo prolongado. Ele chama o movimento, a ação, a responsabilidade. Quando alguém escolhe parar de sustentar a inércia de outro, não está abandonando. Está devolvendo ao próprio indivíduo a autoria da própria história. A preguiça só perde força quando deixa de encontrar colo para se esconder. O sexto tipo, o ganancioso sem limites. O sexto perfil é um dos mais sutis e perigosos, porque se veste de necessidade, mas é movido por ambição.
O ganancioso sem limites raramente se apresenta como alguém mau. Ele costuma surgir como alguém carente, necessitado, cheio de histórias difíceis. Mas por trás dessa aparência existe um apetite que nunca se satisfaz. A pessoa gananciosa não quer apenas ajuda, quer sempre mais. Ela não busca apoio, busca controle. Ela não constrói vínculos, constrói pontes de interesse. Sua relação com as pessoas não é afetiva, é utilitária. A Bíblia alerta com firmeza sobre esse espírito. Em Hebreus 13:5 está escrito: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes. O contentamento é o antídoto da ganância. Mas o ganancioso vive sempre no amanhã, no próximo pedido, na próxima necessidade, na próxima vantagem. Hoje ele precisa de pouco. Amanhã pede mais, depois exige. E quando não recebe, muda o tom, se afasta, manipula emocionalmente ou se faz de vítima. Para ele, a ajuda nunca é suficiente, porque seu problema não está na falta, está no vazio interior que nada preenche. O ganancioso cria urgências constantes. Sempre existe um motivo forte, sempre existe uma emergência, sempre existe uma justificativa plausível. E quem tenta ajudar começa acreditando que, ao resolver aquele problema específico, tudo vai se ajeitar. Mas a verdade logo se revela: o problema nunca termina. A ajuda vira expectativa, a expectativa vira cobrança. A cobrança vira pressão emocional. Em 1 Timóteo 6:10, a Escritura afirma: o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Esse amor não se limita ao dinheiro. Ele se estende ao poder, ao conforto, à vantagem, ao controle. A ganância transforma qualquer relação em um contrato não assinado, no qual um sempre dá e o outro sempre toma. Quem sustenta esse perfil por muito tempo começa a sentir algo difícil de nomear: o cansaço de ser usado. A sensação de que sua generosidade virou combustível para um coração que nunca se satisfaz. E isso gera culpa, porque a pessoa que ajuda começa a se perguntar se está sendo egoísta por pensar em parar. Mas a Bíblia é clara: ajudar não é sustentar exploração. Generosidade não é alimentar ambição descontrolada. Em Provérbios 28:22 está escrito: aquele que é ávido por riquezas não percebe que a pobreza o aguardará. A ganância não constrói futuro, ela o devora. O ganancioso só começa a se enxergar quando os limites surgem. Enquanto tudo flui fácil, ele nunca questiona suas motivações. Mas quando as fontes se fecham, quando os pedidos passam a ser negados, quando as portas deixam de se abrir automaticamente, algo começa a se mover por dentro. A ausência confronta aquilo que a fartura escondia. A dependência, a manipulação, o interesse disfarçado. E é nesse confronto que finalmente pode nascer arrependimento. Não antes. Nunca antes. Aqui deixa claro que tanto o preguiçoso espiritual quanto o ganancioso sem limites vivem à custa de quem está ao redor. Um se esconde na inércia, o outro se alimenta do excesso. Ambos drenam, sobrecarregam e desgastam aqueles que tentam ajudar. E a palavra ensina que, em certos momentos, retirar a mão é a única forma de libertar o outro, e a si mesmo. Mas ainda restam dois perfis, os mais perigosos de todos, que exigem não apenas discernimento, mas coragem espiritual para serem reconhecidos. E é isso que será revelado nos próximos tipos. O sétimo tipo: o opressor do fraco. Entre todos os perfis que a Bíblia denuncia, poucos despertam tanta indignação nos céus quanto o opressor do fraco. Não se trata apenas de alguém que comete injustiça ocasionalmente, mas daquele que transforma a fragilidade do outro em instrumento de domínio. Ele percebe inseguranças, dependências emocionais, necessidades financeiras ou carências afetivas e utiliza tudo isso para controlar, humilhar ou silenciar. A sua força não vem da verdade, mas do medo que impõe.
Sua autoridade não nasce do respeito, mas da pressão que exerce. E muitas vezes essa opressão ainda é disfarçada de cuidado, proteção ou liderança. Em Provérbios 14:31 está escrito: "O que oprime o pobre insulta aquele que o criou." A palavra deixa claro que a opressão não é apenas um erro contra pessoas, é uma afronta direta contra o próprio Deus. O opressor gosta de estabelecer dependência, porque quanto mais o outro se sente incapaz, mais fácil se torna controlá-lo. Ele se alimenta da fragilidade alheia, como quem extrai energia da dor do outro. Quem tenta ajudá-lo, acreditando que paciência, diálogo ou compreensão irão suavizar sua postura, acaba, sem perceber, fortalecendo o braço que Deus deseja quebrar. Ajudar o opressor sem discernimento é como regar uma planta venenosa. Ele interpreta a ajuda como permissão. A ausência de consequências o convence de que está certo. A tolerância constante lhe dá a falsa impressão de autoridade legítima. Em Isaías 1:17, o Senhor ordena: "Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido." O chamado de Deus nunca foi para proteger opressores, mas para libertar os oprimidos. Quando alguém escolhe continuar sustentando quem destrói, acaba entrando em conflito direto com o coração da justiça divina. O opressor só começa a mudar quando perde o controle. Quando sua influência não encontra mais eco, quando a pessoa que antes se calava decide se afastar, quando o silêncio substitui a submissão. É nesse vazio que a verdade se levanta. Antes disso, qualquer ajuda apenas prolonga o ciclo de abuso. A Bíblia nunca chamou ninguém para ser escudo de quem faz o mal. O oitavo tipo, o orgulhoso incurável. O último perfil é talvez o mais perigoso de todos, porque carrega sua própria prisão dentro do peito, o orgulhoso incurável. Ele não aceita correção, rejeita conselhos, despreza alertas e confunde soberba com força. Sua imagem é cuidadosamente construída para esconder a própria fragilidade. Ele vive para sustentar aparência, não para buscar transformação. E justamente por isso, a ajuda raramente encontra espaço em seu coração. Em Provérbios 18:12 está escrito: "Antes da ruína, o coração do homem se exalta." O orgulho é sempre o prenúncio da queda. O orgulhoso se coloca como centro, se vê como referência, se considera a medida de tudo. Ele não erra, os outros erram. Ele não falha, foi mal compreendido. Ele não precisa de ajuda, os outros é que são fracos. E quando alguém tenta estender a mão, ele interpreta como afronta, não porque não esteja em necessidade, mas porque não suporta admitir que precisa. Em Tiago 4:6, a Escritura afirma: "Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes." Isso revela algo extremamente sério. Enquanto houver orgulho, haverá resistência espiritual. A graça até tenta entrar, mas encontra a porta trancada. O orgulhoso constrói muralhas emocionais tão altas que nem a própria dor consegue atravessar. Ele prefere desmoronar sozinho do que admitir dependência. E quem tenta ajudá-lo, inevitavelmente se desgasta tentando entregar algo que ele nunca pretendeu receber. O orgulhoso só muda quando a própria estrutura desaba, quando a imagem cai, quando as forças acabam, quando ele percebe finalmente que sua segurança era apenas uma ilusão. Não é a ajuda insistente que quebra o orgulho, é o confronto com a própria ruína. E Deus, em sua misericórdia, muitas vezes permite esse colapso não para destruir, mas para salvar. Mas, até que esse momento chegue, ajudar continuamente o orgulhoso é apenas adiar o processo que inevitavelmente virá. Ao chegar ao fim dessa jornada, fica claro que a Bíblia nunca chamou ninguém apenas para amar. Ela chamou para amar com discernimento. Ajudar sem sabedoria pode parecer virtude, mas muitas vezes se transforma em porta de sofrimento,
esgotamento e adoecimento da alma. Existem pessoas que não querem transformação, apenas sustentação, que não desejam mudança, apenas conforto, que não buscam verdade, apenas conveniência. E continuar alimentando esses ciclos não é amor, é desobediência disfarçada de bondade. Ele deixa claro que ninguém foi chamado para carregar fardos que Deus não colocou sobre seus ombros. Ninguém foi convocado para se perder tentando salvar quem rejeita a própria salvação. Há momentos em que se afastar é um ato de fé, em que dizer não é uma forma de obediência, em que colocar limites é uma expressão de amor próprio e honra ao propósito de Deus. Talvez, ao longo dessa mensagem, alguém tenha reconhecido rostos, histórias, feridas antigas e dores que ainda não cicatrizaram. Talvez tenha lembrado de quantas vezes se doou além do que suportava. Quantas noites perdeu, quantas forças gastou, quantas lágrimas derramou tentando sustentar pessoas que escolheram permanecer iguais. Mas Deus vê tudo. Ele conhece cada intenção, cada sacrifício silencioso, cada gesto feito com o coração certo. E a recompensa nunca vem daqueles que foram ajudados, vem do próprio Deus. Agora, ele faz um convite simples e profundo. Se essa mensagem trouxe clareza ao seu coração, escreva nos comentários a palavra discernimento. É uma forma de declarar que você escolhe amar sem se perder. E se esse conteúdo te edificou, inscreva-se no canal. Aqui não é apenas um lugar de palavras, é um espaço de cura, crescimento e maturidade espiritual. Compartilhe também, se desejar, alguma experiência que marcou sua vida. Sua história pode ser exatamente a resposta que alguém precisa hoje. Que Deus guarde o seu coração, fortaleça seus limites, renove sua fé e te conduza com paz em cada decisão. Que você nunca confunda amor com autoabandono, nem bondade com escravidão emocional. E que continue caminhando com sabedoria, verdade e direção.